hoje é de um valor que vale a pena considerar, 37.000 euros. Portanto, aquilo que eu desejo é boa sorte e só marca quem quer. E volto agora aos doutores. Hoje o tema é sintomas assustadores, às vezes inofensivos. Já falámos de tremor nas mãos, que assusta muita gente, da visão embaçada ou embaciada, que também preocupa quem passa por isso. Agora vou falar de algo que preocupa sobretudo os pais e os avós. A febre nas crianças. Quando é muito alta, Dr. Sérgio, nós já falámos várias vezes disso aqui, de várias maneiras, mas continua a ser uma dúvida e uma preocupação. De facto, o sintoma, o problema principal da maior parte das consultas de urgência na idade pediátrica. É importante perceber o que é a febre. A febre é uma elevação da temperatura para valores além do normal. E consideramos febre quando a temperatura é acima de 37,5 graus centígrados a nível axilar e quando é determinada a nível retal acima de 38 graus centígrados. É importante perceber que quando existe febre é necessário também quantificar, porque muitas vezes os avós, sobretudo, recorrem ao médico dizendo que a criança está com febre interior. Isso é um conceito muito popular. É necessário mesmo quantificar e perceber se realmente a criança tem febre ou não, porque outra situação também frequente é recorrerem ao médico com febre, mas ainda não foi sequer quantificada. Foi a educadora que disse que estava com febre. Mas ainda nem é importante quantificar e verificar se existem mais sintomas associados. Mas porquê é que aparece a febre? A febre existe desde a nossa existência, é por isso que estamos aqui. O organismo é sábio e, de facto, consegue ter estratégias para lidar com os agressores que nos vão invadir, as bactérias, os vírus, os fungos. É graças a uma estratégia que surge quando estes agentes entram no nosso organismo que nos conseguimos defender das infecções. Ao invadirem o corpo, as bactérias, os fungos e os vírus vão ser fagocitados, vão ser comidos por algumas células, por exemplo, os macrófagos. E com isto são destruídas algumas células e são libertados para a circulação alguns produtos, nomeadamente as prostaglandinas, que vão atuar a nível do nosso sistema nervoso central, a nível do nosso cérebro, onde existe um centro que regula a temperatura, no hipotálamo, o centro regulador da temperatura, que vai ficar ajustado para uma temperatura mais alta. Qual é que é a zona do hipotálamo, já agora, Dr. Sérgio? Assim, em que parte da cabeça, mais ou menos? É uma zona... É difícil dizer. Só para nós vermos, de onde é que vem a febre? É lá dentro. Portanto, o que acontece é que esse é o nosso termostato, que vai ficar aferido por uma temperatura mais elevada. Só com esta elevação da temperatura, muitas bactérias, muitos vírus vão morrer porque não gostam do calor. Por outro lado, a temperatura mais quentinha vai potenciar também as defesas do nosso organismo. Os glóbulos brancos ficam mais ativados, vão atuar com mais energia e outros sistemas vão entrar em ação e vão nos defender das infecções. Portanto, a febre não é necessariamente má, é uma reação do nosso organismo, um alerta normal, qualquer. Que existe desde a nossa existência e que, na maior parte das situações, é autolimitada, não requer qualquer intervenção. Claro que há situações em que pode estar associada a uma doença grave, mas a maior probabilidade é de se tratar de uma situação Porque banal. o doutor também diz que, mais do que a febre até, o que as pessoas devem estranhar, isto é importante para os pais e para os avós, é o comportamento da criança relativamente à febre. Porque a febre pode ser muito preocupante ou pode não ser nada de especial de acordo com a manifestação. É importante perceber, de facto, se a criança está relativamente confortável ou não quando tem um quadro febril. Muitas vezes tem febre, 38,5 graus centígrados, e está confortável, alimenta-se bem, vai bebendo água, brinca, e a tendência atual é para não medicar estas situações. Se a criança está desconfortável ou se a febre é elevada, sim, vale a pena medicar com os medicamentos Não é ir habituais. logo a correr dar não é medicamentos. logo a correr. Portanto, pode-se usar o paracetamol, o ibuprofeno, depois de quantificar a temperatura, pode-se usar. Mas aquela ideia que tínhamos antigamente de medicar apressadamente a criança está com febre, não. Hoje em dia somos muito mais tolerantes a esse nível. Portanto, a febrofobia não está na moda. Não está na moda. Que é isso que o doutor Sérgio diz. Agora, há também, nesta questão de medicar, há uma rotina. Dá-se paracetamol ou ibuprofeno. Aspirinas não. Não. A aspirina na idade pediátrica está associada... Qual é a idade pediátrica até que idade? Até aos 18 anos.
Na idade pediátrica não se usa muito... É logo para não haver cá coisas, não é? Que agora os jovens acham que já são muito crescidos, A atenção a aspirina, isso. em idade pediátrica, tem algumas indicações para alguns problemas. Para controle da febre não se usa habitualmente, até porque está associada a outros problemas, nomeadamente síndrome de Rey. Usa-se o paracetamol e o ibuprofeno. De acordo também usarmos, com o peso. Então, mas vamos ver, além do mais, truques para baixar a febre sem ser ir logo a correr para o Em primeiro lugar, hospital ou devemos para o médico? quantificar a temperatura. É importante dar essa informação ao Fazer médico. vários registros? Fazer vários registros e, se for necessário, medicar com paracetamol ou ibuprofeno. E perceber como é que se comporta a criança relativamente à febre. Se fica confortável, podemos aguardar 24, 48 horas antes de ir a correr para uma urgência. Se não, temos que recorrer, e nomeadamente se estiver associado a outros sinais ou sintomas. Mas, em primeiro lugar, depois de quantificar a temperatura, devemos ter o cuidado de perceber onde é que a criança está. O meio ambiente não deve estar muito aquecido. Como é que está vestida? A criança não deve estar a ter muita roupa quando tem febre. Devemos tirar o excesso de roupa. Mesmo que a temperatura, por exemplo, hoje um dia frio, as pessoas têm tendência a achar que uma criança que está com febre não deve apanhar frio. Isso nós ouvimos não deve também, apanhar não frio, é? não deve haver grandes variações de temperatura, mas tem que se tirar a roupa para Ficar facilitar mais leve para facilitar o arrefecimento. Também se pode usar compressas ou panos, toalhas embebidas em água tépida para baixar a temperatura, para dar algum gradualmente conforto. E não logo viu de forma brusca, sempre, não é? Sempre de uma forma muito subtil. Não deve haver grandes variações de temperatura. Tal como se pode recorrer a um banho de água tépida, mas ter sempre essa ideia. Arrefecer a água aos não poucos, haver em grandes vez de choques mergulhar térmicos. a criança logo numa água fria. Portanto, aqui estão as dicas. Mais alguma coisa Sim, que mas seja? é importante beberem água, porque a desidratação é frequente quando as crianças têm febre, não só por si. Portanto, não é preciso terem diarreia nem vómitos associados, só por si a febre... A água nunca faz mal, é o que nós podemos concluir aqui com os doutores. Já vimos não é? isso hoje, não é? Também. É As grávidas também. É verdade, a Carolina disse, a água faz bem a tudo, deve-se tomar água para amamentar. Essa não é a questão que temos hoje aqui, mas a Carolina, de facto, estava a Carolina Patrocínio prestes a ser mãe. Esta dica ela já tem. Quero agora fazer só mais uma pausa, porque a esta hora há muitos espectadores a chegar ao contacto do Boa Tarde, a entrar em contacto connosco, a ligarem o televisor. Aqui estamos nós com a consulta dos doutores e no final do programa de hoje vamos entregar, como habitualmente, o cartão de sonho. Qual é o número? 760 20 60 20. É que eu agora precisei de ajuda. Já estava aqui a ficar desidratada, já precisava de beber um bocadinho de água. Então, já que eu vou beber água, podem dizer quanto é que é o jackpot? 37 mil euros. 760 20 60 20. Podiam ter mostrado aos espectadores que eu estava calada porque estava a beber a água. Ainda estava a beber mais um golinho. Pois é, o prémio garantido é de 1000 euros, o prémio acumulado 37 mil. No conjuntinho são 38 mil euros e hoje, se calhar, quem sabe, não vão diretamente para si com o cartão de sonho. Vamos ver, vamos esperar para o final do programa. E se de repente lhe aparecer uma hemorragia nos olhos, é assustador ou inofensivo? Não perca a resposta. Doutora Alexandra, temos agora uma questão para si e eu coloco aqui um e-mail que enviou o Paulo Ribeiro com uma dúvida e juntou também uma fotografia para ilustrar que já vamos mostrar. O Paulo pergunta o seguinte: já me aconteceu 2 vezes aparecerem altos que começam por parecer borbulhas de acne, mas depois aumentam de tamanho, doem e quando rebentam cheiram mal, diz ele. Doutora Alexandra, isto para já, antes de baixo, não deve ser nada agradável. E isto é o que se costuma chamar furúnculos? É isto? Pode ser? Pode ser, sim, precisamente. Há outras, assim, uns quistos que cheiram um bocadinho mal, mas parece-me que sim, pela fotografia. Vão-nos mostrar também a imagem e será mais esclarecedor. Sim, é um furúnculo. O furúnculo é uma infecção do folículo piloso e da glândula sebácea subjacente, que está bastante perto, e que aparece muitas vezes, como vimos na fotografia, nas regiões mais pilosas. Pilosas é com pelo. Pilosas é com pelo, exatamente. Sim, com pelo. As pessoas podem não perceber. Ai, tu agora, foi lindo.
Ó, doutora Alexandra, continuando o raciocínio. Nas regiões com pelo, pronto. Exceto na palma da mão e na planta dos pés, que não temos pelo, portanto não aparece aí, não é? Mas também pode aparecer em algumas zonas, como o lóbulo da orelha, que tem poucos pelos, mas tem, e na face, que também pode aparecer. Mas nós acabámos de ver aquela imagem que tinha aquele pus ali à vista. Muitas das vezes só há o alto e a dor e não se consegue perceber o que é que está lá por baixo, não é? Mas está lá o frúnculo. O diagnóstico é sempre o mesmo. Está lá em baixo. Isto porquê? Porque aquela zona do pelo e da glândula sebácea, o sebo fica muito grosso e não sai pelos orifícios normais da pele, e a glândula vai aumentando e há uma infecção superficial da pele à volta da glândula sebácea e faz com que haja aquele aspecto bastante vermelho e bastante inflamado. E depois há uma certa destruição da própria cápsula da glândula sebácea e da estrutura do próprio pelo, e há uma destruição da parede à volta da pele e pode abrir espontaneamente para a pele, e é por isso que se vê aquele pus, aquela substância caseosa que aparece. É uma infecção que tem alguma gravidade em determinadas áreas, nomeadamente da face, no lóbulo da orelha, nas regiões perianais, mas de resto... E já que isto tem uma relação direta com os pelos, os homens que têm, em regra geral, mais pelos, têm mais frúnculos do que as mulheres? Têm mais frúnculos que as mulheres e aparece mais após a puberdade, porque tem muitas vezes a ver com o meio em que o corpo, a pele está com aquelas hormonas todas, e isso muitas vezes nestas zonas há receptores da testosterona e, portanto, há um desenvolvimento mais da glândula sebácea e isso pode entupir. Mas daquele caso que vimos, há um exterior que se percebe, não é? Que o frúnculo já está a vir para fora. Mas quando é interior, essa infecção pode originar, por exemplo, um quisto ou não? Não, pode originar como nós chamamos, uma infecção assim maior daquela área, tem a ver com o maior número de folículos que é afetado e também pela presença ou não de ligações entre os folículos que pode existir por causa da proliferação bacteriana. Nós chamamos isto de fístulas. E há zonas em que o desenvolvimento da inflamação pode ser tão rápido que pode ser muito grave, nomeadamente na cara. Um frúnculo aqui na zona da bárbara pode vir para a cara toda e fazer uma infecção da cara, uma solite da cara. E pode vir a ser necessária uma pequena cirurgia por causa de um frúnculo? Então, relativamente ao tratamento e a gravidade das situações, é assim, um frúnculo pode ter uma evolução benigna e leve, portanto, dura 2 semanas e autolimitada e cura espontaneamente, pode curar espontaneamente ele próprio, aquela inflamação pode desaparecer, ou abrir cá para fora, a destruição de toda a parede e abrir cá para fora, e, portanto, aquela dor, aquele incómodo desaparece porque o pus sai todo cá para fora, ou aquela substância caseosa que sai cá para fora. E nessas situações, quando está muito encarnado, pode-se aplicar um gel, que chama-se Gelucid Gel, que é um novo gel que apareceu, que previne a evolução destas situações e tem uma infecção, portanto, previne a evolução bacteriana, da infecção bacteriana, fúngica e dos vírus. Portanto, mais uma novidade, porque estas coisas não passam despercebidas aos cientistas, não é? Portanto, há sempre alguém em laboratório a estudar a solução de um problema qualquer. Nas situações mais graves, de facto, quando provoca muita dor, pode dar um quadro febril, muitas vezes tem que se fazer uma drenagem cirúrgica. Normalmente nas situações, por exemplo, se o frúnculo for muito grande na zona da face perianal, mais graves, em que a infecção pode evoluir muito rapidamente, deve-se fazer a drenagem cirúrgica, dar-se antibiótico tópico ou sistémico, e muitas vezes ajuda a utilizar aquelas gases quentinhas para melhorar a hidratação da pele local e para que saia o pus mais facilmente.
Muito obrigada, doutora Alexandra. Vamos para a próxima questão, para a doutora Rita. Doutora Rita, e esta é mais um sintoma assustador, que é os olhos ficarem vermelhos, com sangue, que é logo uma coisa que preocupa muito as pessoas. Não sei se é inofensivo sempre, mas que assusta. É quase sempre inofensivo. Eu penso que temos uma imagem para mostrar. Este olho vermelho é diferente do olho da conjuntivite ou da inflamação, que fica cor-de-rosa. Isto é um olho vermelho, parece uma toalha de sangue ali na zona branca do olho. Que impressiona ainda mais do que o da conjuntivite. Impressiona muito quem vê, mas quem sente, não sente absolutamente nada. Não altera a visão, não dá queixa. Geralmente são as outras pessoas que chamam a atenção. Contrariamente às situações que dão um olho cor-de-rosa, que a pessoa sente algum grau de desconforto, pode ser maior ou menor. Isto acontece porque temos aqui um olho anatómico e que existem imensos vasos. Por acaso este não é o melhor modelo porque não tem aqui os vasos. Mas nós, quando olhamos para os olhos uns dos outros, nós conseguimos ver uns vasinhos na superfície. E à frente, há bocadinho eu falava do filme lacrimal, daquela película de lágrima que está à frente do olho. Ele está aqui aderente sobre uma membrana. A lágrima está mesmo aderente a essa membrana, que parece celofane. E esta membrana, que é a conjuntiva, tem embaixo estes vasos. E o vaso pode rebentar e quando rebenta fica completamente espalhado. É mais ou menos o equivalente a uma nódoa negra. A diferença é que a nódoa é negra porque tem várias camadas de células em cima e aqui não, temos uma película transparente e por isso dá um aspecto tão assustador. Mas tal como a nódoa negra, a cor também vai mudando? Do olho vermelho vai adquirindo outras tonalidades vai com o tempo? Vai mudando para castanho e depois para amarelado. A maior parte das vezes nós não sabemos porque é que isto acontece. Quando se encontra uma causa, a causa mais frequente é a hipertensão arterial. Ou seja, o aumento da tensão arterial faz com que um vaso que seja um bocadinho mais frágil... por exemplo, pode Sim, acontecer. por exemplo. A pessoa enervar-se com qualquer coisa, sobe depois, a tensão, um derrame. Outra, obviamente que é óbvia e a pessoa percebe-se logo, é o traumatismo, não é? Há algum vaso que fique ali danificado. Outra, por exemplo, é a tosse. Uma pessoa que tem vários ataques de tosse ou que carrega pesos, tudo isto que é aumentar o esforço na parte superior do olho, aumenta a pressão destes vasos e os vasos um bocadinho mais frágeis rompem. Não tem gravidade nenhuma, não é necessário fazer qualquer tipo de tratamento. É só esperar? É só esperar, a mãe natureza resolve muito bem estas situações. Portanto, não é preciso pôr gotas, não é preciso pôr pomada. Às vezes as pessoas recorrem ao serviço de urgência, a uma consulta de urgência preocupados, mas habitualmente são situações perfeitamente benignas e pode demorar, sim, 2 a 3 semanas a desaparecer. Isso às vezes é um bocadinho mais aborrecido, mas de facto ainda não foi descoberta nenhuma outra forma de tornar isto mais Portanto, diria mais rápido. que quem tem um problema destes, o melhor é esperar uns diazinhos para decidir ir ou não ao médico, para não ir a correr. Às vezes as pessoas sentem-se pressionadas pelos amigos. Já viste, mas tens que ver isso assim isto não é normal. Mas eu não sinto nada. Exatamente, mas de facto é habitualmente o que eu digo às pessoas, olha, agora vai tranquilizar os seus amigos e os seus familiares, porque isto não tem gravidade e vai acabar por desaparecer. É necessário, o único cuidado de facto é medir a tensão arterial para ver se existe alguma situação. Porque pode haver essa relação e aí é mais complicado. Aí também já falámos da tensão arterial, todo o cuidado é pouco e todos os conselhos são poucos. Entretanto, mais uma pausazinha na nossa consulta para falar do quê? Do cartão de sonho. Não se esqueça de que hoje temos o cartão